Vou começar. Tô começando, vou começar. Bem, boa noite para todos, ou bom dia, boa tarde, seja qual for o momento que vocês estiverem assistindo esta live, mais essa noite de domingo. Eu estou feliz de poder estar mais uma vez com vocês para estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia. Nós estamos nessa série estudando o livro do Apocalipse. E talvez você que esteja chegando aí agora, você que está assistindo ao vivo, ou você que assiste mais tarde, porque essa live ela fica aqui no meu perfil do Facebook e algumas eu jogo para o meu canal no YouTube. Se você quiser, você tiver lá no YouTube, você pode se inscrever no meu canal lá e assistir os vários vídeos que tem lá no meu canal e ajudar a divulgar o meu canal do YouTube para que eu possa breve estar fazendo essas aulas, esses estudos também lá pela plataforma do YouTube. Eu, por enquanto, não estou fazendo ao vivo lá porque não tenho a quantidade de inscritos suficiente para poder fazer uma sala de aula ao vivo. Mas se você quiser, você pode divulgar o canal do YouTube, lá tem vários vídeos, inclusive talvez alguns vídeos de aulas passadas aqui do Facebook eu baixei e enviei lá para o canal do YouTube. Então você pode me ajudar aí divulgando o canal do YouTube, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Vamos estar orando a Deus neste momento para nós darmos início a esta aula. Hoje tem bastante coisa para falar, então não vamos botar nem os louvor hoje. Nós vamos entrar diretamente
na questão do assunto, na leitura bíblica e no assunto que nós vamos estar falando hoje com você. Então vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, eu te peço, Pai, que o Senhor venha mais uma vez iluminar o nosso pensamento para que nós possamos estudar a Tua Palavra. Pai, que cada palavra falada possa ser para edificação, ó Senhor, para consolação, Deus, e também para exortação, para que possamos ser animados a continuar fazendo a vontade de Deus. Pai, a Tua vontade prevalece em nossas vidas. Por isso, Senhor, toma essa pessoa que está assistindo ao vivo, esse momento de leitura e reflexão da Tua Palavra, toma aqueles que vão assistir depois, Pai, que essa pessoa possa ser edificada pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, evangelista William, Deus abençoe. Você que estiver entrando aí, compartilhe essa live. Você que estiver entrando e tiver grupo, compartilhe nos grupos, compartilhe com um amigo, para que mais pessoas possam estar assistindo esta live desta noite. Bem, vamos para a nossa leitura bíblica. Está aqui a Bíblia. Eu quero ler com você a palavra de Deus. Então, o intuito desse estudo é nós lermos a Bíblia. Então, cada estudo nosso, nós vamos estar lendo a palavra. E eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos hoje estar no capítulo 19. Estamos chegando já ao finzinho do livro do Apocalipse. Tem muita coisa que eu não pude falar, porque o tempo é pouco. 1 hora de live é muito pouco para falar a respeito de muitas coisas que o Apocalipse nos mostra para os nossos dias. Hoje, capítulo 19, vamos estar lendo. Nós vamos dar esse estudo do capítulo 19 em duas fases. Nós vamos hoje falar do versículo 1 até o versículo de número 10. E na próxima semana nós vamos estar falando ainda no capítulo 19, do versículo 11 ao 21. Então vamos ler? Você está com a sua Bíblia aí aberta? Se você tiver, bota um joinha. Bota, eu estou com a minha Bíblia aberta. Então abra a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. É bom eu informar os irmãos que a Bíblia que eu estou usando aqui, essa Bíblia aqui, que está aqui na tua frente, ela é a versão revista e corrigida. Então, se você estiver lendo outras versões da Bíblia, pode ser que tenha algumas coisas que pareça ser um pouco diferente na questão, mas o sentido é o mesmo. Então, vamos ler. Versículo 1. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Senhor, o nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia!
e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que temeis assim, pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijai-nos, alegrai-nos e dê-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado para que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disseram-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para o adorar, pois ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bem, nós começamos, estamos na terceira aula falando a respeito dos acontecimentos, dos juízos de Deus. É importante você ler, para você entender o que eu estou falando aqui, os 2 capítulos anteriores. Se você não assistiu os vídeos dos capítulos anteriores, entra aí no meu perfil e busca os vídeos anteriores e assista, para que você possa entender o que eu vou estar falando nessa noite. Então é bom você perceber que o Apocalipse é um livro que tem muita revelação, principalmente a revelação do próprio Senhor Jesus. Até porque o tema do livro do Apocalipse é a pessoa de Jesus. A principal mensagem do Apocalipse é a respeito da segunda vinda de Cristo a essa terra. É claro, como eu falei, que nós temos que separar do Apocalipse as partes históricas, as partes simbólicas, que são figuras de linguagem, simbologias, e temos que separar também a parte profética do livro. Então, se você quer entender, você tem que entender que precisa fazer essas 3 separações para você entender definitivamente o que está sendo revelado no Apocalipse. Então, no meu estudo eu botei o tema dele, Apocalipse sem mistério, porque o Apocalipse não é um livro de mistério, é um livro de revelação. Tudo que se contém no livro do Apocalipse está contido na revelação
que Jesus Cristo dá ao seu povo a revelação da esperança para um futuro melhor, para o lado daqueles que servem e adoram ao nosso Deus. Então, essa passagem do capítulo 19, ela vai falar do grande julgamento da prostituta. Então, você lembra que a prostituta, ela vai ser julgada, segundo nós vamos ler aqui no texto. Essa grande prostituta, ela vai receber o juízo de Deus, porque essa grande prostituta, ela contaminou os reis da terra. Isso quer dizer que ela fez com que os homens se blasfemassem, falassem contra o Deus Criador. Então, a primeira coisa que nós temos que entender do texto que nós acabamos de ler é que vai haver julgamento para essa prostituta. E a prostituta se refere a uma organização, a prostituta se refere a uma cidade, a um tipo de poder político. Então, literalmente, essa prostituta, ela agora não é mais a questão do poder religioso do capítulo 17, mas ela é o poder político. Então, esse poder político contamina todos os homens da terra, inclusive, como se refere aqui, vai dizer, de reis da terra. Por quê? Porque nesse tempo, os reis da terra serão contaminados por essa prostituta e Deus fará juízo. Esse juízo será lançado sobre esta prostituta. Veja só. Porque verdadeiros e justos, versículo 2, são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Então, esse poder político da prostituta, ela foi além, porque ela é acusada de prostituição e de perseguição aos santos. Quem são esses santos perseguidos? Alguém vai dizer que esses santos é Israel, mas na realidade santos não está se referindo literalmente só à nação de Israel. Aqui está falando do povo de Deus de forma geral, daqueles que decidiram serem mortos e mártires pelo amor de Cristo. Veja só, esses santos que são perseguidos pelo poder da prostituta, eles são mortos. E o texto está dizendo que Deus aqui, ele está vingando o sangue daqueles que foram mortos. Então essa prostituta, ela é julgada pela perseguição a esses santos. Então, já dá para você entender o que o Apocalipse está ensinando. É lógico, se nós levarmos para o lado histórico, nós vamos relacionar essa grande prostituta com um poder antigo do Império Romano.
Mas a nossa visão aqui não é uma visão da história, porque houve sim perseguição à igreja no primeiro e segundo século, houve grande perseguição, segundo até provavelmente até o quarto século depois de Cristo, houve muita perseguição contra o povo de Deus. Então, alguns estudiosos, principalmente os preteristas, aqueles que apenas interpretam o Apocalipse como teor da história do passado, vão dizer que essa palavra aqui já se cumpriu na história através da igreja do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto século, quando houve grande matança daqueles que seguiam a Jesus. Mas, na realidade, Apocalipse também está falando de uma perseguição futura. Está falando de uma perseguição no período da grande tribulação. Então, isso aqui é bom você que está me escutando gravar, porque aqui não está falando literalmente das coisas que já aconteceram na história. Está falando de coisas que brevemente irão acontecer. Eu creio piamente que durante esse período da perseguição ao povo santo de Deus, esse povo santo de Deus vai ser levado também para o céu, porque aqui nesse texto do capítulo 19 é o texto mais importante para mim daqui do Apocalipse, porque é o texto que fala de forma literal do arrebatamento do povo de Deus, do arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja vai acontecer e está sendo, está sendo mostrado nesse texto. Veja só, versículo 3, e outra vez disseram, aleluia. Veja só, disseram o quê? Aleluia. O que significa essa palavra? Você costuma falar na igreja, aleluia. Então, vamos botar aqui a palavra aleluia. O que seria essa palavra aleluia? Quando a Bíblia relaciona a palavra aleluia no texto, ele está dizendo uma abreviatura para louvado seja Deus. Então, aleluia é uma palavra abreviada para louvor a Deus. Isso é a questão da palavra aleluia. Toda vez que você fala a palavra aleluia, você está dizendo Deus seja louvado. Então, o que o povo está fazendo aqui no versículo de número 3? Eles estão louvando a Deus. Estão dizendo aleluia. Então, e a fumaça dela sobe para todo sempre. A fumaça sobe para todo sempre. Então, aqui no capítulo 19, ele vai falar também dos 24 anciões. 24 anciões, aqueles mesmo lá do capítulo 4, do capítulo 5, eles estão presentes aqui fazendo o quê? A mesma coisa. Eles estão dizendo aleluia àquele que está assentado sobre o trono. Então nós vamos encontrar aqui a palavra aleluia, louvado seja Deus, está relacionado que eles exaltam aquele que está sobre
sentado sobre o trono. Assentado. E quem é esse que está sentado sobre o trono? Deus. E quando se fala de Deus, está falando daquele que é eterno. Lembre-se que Moisés, no Salmo 90, diz de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Amém, meu nobre obreiro Creito. Deus abençoe. Irmã Cristina, também Deus abençoe. Então vamos lá. Então, capítulo 19 está falando do julgamento da prostituta, que aqui se refere ao poder político que embebeda e contamina os reis, governos, aqueles que estiverem na frente do governo, que perseguem aos santos e os matam. Então, o juízo de Deus é por causa da morte daqueles que são santos diante de Deus. Então, eu vou apagar aqui essa primeira parte aqui para me poder continuar escrevendo. Essa primeira parte aqui eu vou apagar. Então, o principal mensagem do capítulo 19 se relaciona à questão da segunda vinda de Jesus. Então, o foco aqui é a segunda vinda. Vou apagar tudo aqui porque eu vou começar a explicar outras coisas interessantes, principalmente sobre a segunda vinda de Jesus. Tem gente que não entende nada sobre a questão da segunda vinda de Jesus. Eu quero que você entenda um pouco sobre a questão. Vou escrever aqui a palavra segunda vinda. Eu quero que, se você tiver um caderno aí, escreva no seu caderno: segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. Deixa eu perguntar para você. O que vocês entendem sobre essa questão da segunda vinda de Cristo? O que se refere à segunda vinda de Cristo? Qual é o motivo de Cristo voltar pela segunda vez a essa terra? Porque eu vou ser sincero para vocês, tem gente que não crê que Jesus vai pisar novamente sobre a terra. E eu pergunto para você, e você pode me responder se você quiser responder aí nos comentários. Você crê que Jesus vai pisar novamente sobre a terra? Quem crê aí? Ou você tem dúvida que Jesus vai pisar novamente sobre a terra? Então bote aí, eu não sei, eu aprendi que vai ter o arrebatamento, mas Jesus vai vir só sobre os ares, sobre as nuvens, para arrebatar a igreja. Mas o que vocês acham sobre essa questão da segunda vinda de Cristo? Você pode responder aí. Pergunta é, ele vai voltar pessoalmente ao mundo, ou só vai vir sobre as nuvens para arrebatar a igreja? Pensa um pouquinho aí. Então, o foco aqui desse capítulo é a
segunda vinda. Mas a segunda vinda ela vai começar com uma coisa que nós estamos deixando de pregar nas igrejas. Você quase não ouve ninguém pregar sobre isso. A segunda vinda de Cristo, vou circular aqui, segunda vinda, ela vai começar pelo arrebatamento. Então veja aí, o foco da segunda vinda começa com o arrebatamento. E o que será o arrebatamento da igreja? A reunião da igreja e do povo de Deus nos ares. Vou botar aqui. Nos ares. Reunião nos ares. Então isso será o arrebatamento. O arrebatamento vai ser a tirada da igreja. Aqui fala da igreja. Então isso aqui é muito importante, porque o arrebatamento será para a igreja. Não vai ser para qualquer um, vai ser para a igreja. Então, esse arrebatamento será uma reunião do povo de Deus, de todos os 4 cantos que existem na terra, nos ares, estarão reunidos com Cristo. Cristo os reunirá. Agora a pergunta, porque o texto fala da reunião do povo de Deus nos ares, do arrebatamento, mas também fala da ceia. Então vamos lá. Ceia das bodas do Cordeiro. Vai ter uma ceia no céu das bodas do Cordeiro. Então o que acontece? A igreja será arrebatada. Isso aqui é o começo da segunda vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja, a reunião da igreja com Cristo nos ares, para poder cear nas bodas do Cordeiro. A grande pergunta é, aonde será essa ceia? A ceia das bodas do Cordeiro vai ser aonde? No céu. A ceia vai ser no céu. O arrebatamento será nos ares, lá no espaço, mas dos ares Jesus irá levar a sua igreja para o céu. Você lembra de João 14, de 1 a 3? Vamos ler lá? Vamos pegar a Bíblia? João, Evangelho, capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Esse texto é muito conhecido. Eu creio que você conhece esse texto até de cor. Mas eu quero ler com você, porque eu gosto de mostrar na Bíblia. Eu não gosto
de falar minhas palavras, eu gosto de falar a palavra que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então a Bíblia ela tem a resposta para tudo. Então vamos lá. João 14, dos versículos 1 ao 3 diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai. Então a palavra casa de meu pai se relaciona ao céu. Então isso aqui é interessante. Por quê? Porque o povo se reunirá nos ares para ir para o céu. O céu é o quê? A casa de Deus. Então o povo vai para a casa de Deus. Então vamos lá. Ele diz: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa de Jesus é: vou preparar-vos lugar. O lugar para o arrebatamento, a reunião do povo de Deus, vai ser no céu. E lá no céu vai ter a grande festa, a grande ceia das bodas do Cordeiro, que está aqui nesse texto do Apocalipse. Então você precisa entender isso aqui. Então, o versículo 7, eles estão alegres, regozijando. Versículo 7 do capítulo 19. E eles estão dizendo, alegrei-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então é bom nós entender que a palavra esposa está relacionado à igreja. É uma palavra figurativa, uma figura de linguagem. Figura de linguagem. Lógico que a igreja ela está relacionada aqui como o contexto feminino. Então, se fala de esposa, está falando de contexto feminino. Então, esse contexto feminino é uma figura de linguagem. Por quê? Porque a igreja agora está sendo tratada como a noiva, a esposa de Cristo. Então, essa igreja é a esposa de Cristo. Agora, tudo bem. Já falei aqui que a segunda vinda de Jesus se relaciona ao primeiro, começa com o arrebatamento da igreja, tirada do povo de Deus, da igreja lavada e remida dessa terra. Mas a segunda vinda de Cristo não para no arrebatamento. Então você vai notar isso aí. Eu quero que você note. Não para no arrebatamento. Vou botar aqui. A segunda vinda de Cristo, ela... Vou botar aqui em cima. Não para no arrebatamento. O arrebatamento é um período da segunda vinda, porque a segunda vinda de Cristo, ela é literalmente dividida. Essa segunda vinda ela é dividida, vou botar aqui a segunda vinda, vou botar aqui segunda vinda de Cristo. Ela é dividida em duas
fases. Vai ser dividida em 2 fases. Aí você pode falar assim, mas pastor Mário, agora você está me deixando confuso. A segunda vinda de Cristo ela é dividida em 2 fases. A primeira fase que eu falei é o arrebatamento, a reunião da igreja nos ares e a ceia da igreja com as bodas do Cordeiro. Essa é a primeira fase da segunda vinda. Porém, a segunda vinda de Cristo não se completa apenas com o arrebatamento da igreja. Porque a segunda fase da vinda de Jesus, ela é relacionada, sim, com a vinda novamente de Jesus aqui, nessa terra que habitamos. Então, se você fala assim, mas Jesus não vai pisar novamente sobre a terra. Ele vai, sim, pisar sobre a terra. E eu vou provar pela palavra, vou provar pela Bíblia, para que você não tenha dúvida do que eu estou falando. Vamos lá. Zacarias, capítulo 14, profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento. Vamos ler a Bíblia? Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia ela tem a resposta para tudo. Zacarias, lá no Antigo Testamento, aquele livro pequeno lá, livro de Zacarias, profetas menores da Bíblia. Eu quero que você leia comigo o capítulo 14 do profeta Zacarias. Capítulo 14, versículo 5. Vamos ver se Jesus vai ou não vai novamente pisar nessa terra. Diz assim: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então, a igreja vai ser arrebatada, mas a igreja, depois do arrebatamento, depois do tribunal de Cristo, depois da ceia do Cordeiro, vai retornar a essa terra com Cristo. Vamos lá, mais um texto para você entender. Judas 14, lá no finzinho, antes do Apocalipse. Judas 14, vamos lá. Judas ele só tem um capítulo, então o versículo 14. Olha o que está dizendo. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Milhares de seus santos. Veja só o versículo 15 de Zacarias 14. Versículo 15. Zacarias 14, 15. E será... Perdão, é 14, 15. É isso aí. E será a praga dos cavalos, de moares, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. Então, o Senhor ele virá com o seu povo. Ele estará nessa terra com o seu povo. Então ele pisará novamente nessa terra com o seu povo.
Isso aqui é muito importante você gravar e entender, porque a primeira fase é o arrebatamento da igreja, mas a segunda fase é a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino, que vai permanecer para todo sempre. Então Cristo estará voltando novamente a essa terra para reinar. E o reino de Cristo é o que nós chamamos de milênio. Então, milênio. O milênio não vai ser no céu. O milênio vai ser da terra. Então, o que acontece? Quando Cristo arrebatar a igreja vai estar no céu. Mas depois depois Cristo voltará para reinar na terra e a igreja voltará com ele. Por quê? Porque eu vou dizer por que Jesus pisará novamente a essa terra. Até porque se tem um texto que tira totalmente essa dúvida, é Atos capítulo 1. Abra aí Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto ao céu. Bem, versículo 10 do capítulo 1 e 11. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, para nós tirarmos a dúvida. Vamos ler. Diz assim: estando com os olhos fitos, isso quer dizer que os discípulos estavam olhando Jesus indo ao céu, subindo ao céu. Os discípulos estavam olhando, estavam vendo Jesus subir ao céu. Eles estavam fitados com os olhos para o céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Isso se relaciona a dois anjos que se apresentaram diante dos apóstolos, dos discípulos. E aí o versículo 11 diz: as quais lhe disseram, varões galileus, porque todos aqueles habitantes eram da Galileia, literalmente todos que estavam ali eram galileus. Por que estáis olhando para o céu? Eles fazem uma pergunta. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Olha só que coisa interessante. Eles estão dizendo que da mesma maneira que Cristo subiu ao céu, ele vai voltar da mesma forma. E qual lugar que ele vai voltar? Sobre o mesmo lugar que ele foi. O Monte das Oliveiras. Isso aqui é muito bom nós entender. Monte das Oliveiras. Irmão Felipe Costa. Pastor, eu sou aí. Cavalo, forma de nuvem. Cavalo é símbolo de guerra. Na época antiga era a forma de uma batalha espiritual. Então pode haver uma grande batalha. Isso aí é a questão do cavalo. O cavalo era
o principal animal usado como frente de guerra. Inclusive, o Apocalipse usa o cavalo como símbolo, como na questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Até aqui no capítulo 19, mesmo mais na frente, você vai ver que Jesus está montado em um cavalo branco. Então, é sim um símbolo de honra e de guerra. Então, Jesus ele vai voltar e vai sim pisar novamente nessa terra. Eu já vi gente dizer que não acredita que Jesus vai pisar na terra porque a terra está corrompida. Meu irmão, a corrupção não impede que a glória de Deus seja manifestada sobre a terra. Deus não deixa de manifestar a sua glória por causa da corrupção e do pecado. Ao contrário, Deus vai pisar nessa terra porque para ele pisando nessa terra, ele vai mostrar a sua autoridade total sobre todo o pecado dos homens. Então isso aqui é para você entender. Vamos voltar lá para o capítulo 19 do Apocalipse. Vamos lá. Versículo de número 9. Versículo de número 9. Diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então veja só, a verdadeira palavra de Deus. Então, quando se fala da palavra bem-aventurado, então isso aqui é muito importante você também aprender. Essa palavra aqui, bem, aventurado. Eu creio que você já conhece o sentido e o significado dessa palavra, bem-aventurado. Sim, a questão aqui da terra cheia da glória, o evangelista William está falando da presença de Deus. Deus está presente sobre a terra, sobre os montes. Então, por isso que os montes se acendem. Na realidade, não é pela questão do monte se acender que a glória de Deus é manifesta. A glória de Deus é muito mais do que simplesmente uma chama. A glória de Deus não estava literalmente sobre aquela sarça que ardia no Sinai. A glória de Deus ia além da sarça. A sarça era apenas um ponto, um sinal de chamamento de Deus para que Moisés chegasse até a presença de Deus. E quando Moisés chega à presença de Deus, Deus dá a ordem, tira a sandália dos teus pés, porque o local que tu estás é terra santa. Então, o mais importante do que simplesmente, porque glória é autoridade, é poder, é honra que Deus tem, mas ele é mais do que isso, ele é mais do que poderoso, ele é mais do que autoridade, ele é simplesmente o ser soberano de todo o universo. A honra dele vai muito além do que algumas manifestações teofânicas, porque na realidade, ali na representação do Sinai, é uma teofania, uma manifestação visível de Deus, mas que a sarça não era literalmente Deus. Deus estava além do que o fogo e além do que a sarça.
E aí o versículo 10, veja só que coisa interessante que eu quero falar com vocês aqui para terminar essa aula de hoje. Nós estamos chegando já ao final dessa aula. Semana que vem a gente vai continuar aqui no capítulo de número 19. Então eu convido você já para estar aqui comigo também semana que vem. Vamos lá. Versículo 10 é muito interessante. O versículo 10 do capítulo 19. Capítulo 10. Diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Então, veja só a atitude equivocada de João. João, olha aqui, ele tem, vou botar aqui, uma atitude equivocada. Ele tem uma atitude equivocada. E qual é essa atitude? Ele se dobra diante do anjo. Então, veja só que ele está diante do anjo. E ele se dobra. Dobrar aqui é sinal de reverência. Ele está reverenciando o anjo. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque tem gente que acha que anjo recebe nossa reverência. Que quando nós vemos anjos e tivermos visões de anjos, nós vamos reverenciar aos anjos. E na realidade nós não podemos reverenciar a anjos. Nós temos que entender que anjos, embora seja de uma categoria totalmente diferente da nossa, nós somos carne, nós somos sangue. Anjo é o quê? Ser espiritual. Ser espiritual. Então é bom você entender que anjo é um espírito. É um ser espiritual. A palavra anjo originalmente é malak. Que quer dizer mensageiro. Ele é o mensageiro de Deus. Ele é o mensageiro de Deus. E esse mensageiro de Deus, ele vem para trazer a mensagem de Deus, mas não para ele receber reverência, adoração. E tem muita gente, principalmente no nosso meio pentecostal, infelizmente, que adora anjos. Fala que não, mas todo culto está buscando toque de anjo. Eu já vi gente, coisa absurda no meio pentecostal. Ah, marcha com anjo. Ah, dá a mão a um anjo. Meu irmão, o anjo não está aí para essas coisas. O anjo está para vir trazer o quê? Mensagem do Altíssimo, mensagem para nossas vidas. Não existe essa questão de anjo no concerto. Igual muitos já criaram, principalmente aquele povo que é conhecido como um povo do reteté. O povo do reteté acha que o anjo vem consertar a pessoa. Não, o anjo não vem consertar ninguém. Ao contrário, anjo ou arcanjo, podemos dizer arcanjo, que na verdade fala de um arcanjo, que é Miguel, o arcanjo Miguel,
ele não vem consertar ninguém, porque o chamado de Miguel é para proteger, vou botar aqui, proteger e batalhar por Israel. Essa é a missão do arcanjo Miguel, proteger e batalhar por Israel. Então, essa história de dizer, o arcanjo Miguel está aqui presente, isso aí é heresia. Primeiro, Miguel não vai perder tempo de vir aqui, não, porque nós temos autoridades no nome de Jesus para expulsar demônio. Não é Miguel que expulsa demônio. Ao contrário, você lembra lá, se me foge a memória, é Judas mesmo que fala que Miguel batalhava pelo corpo de Moisés e ele não ousou sequer palavra contra Satanás, apenas o repreendeu no nome do Senhor. Então a autoridade total sobre Satanás é o nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus que é a autoridade, não é Miguel, não é Gabriel, não é os outros anjos que são relacionados nos livros apócrifos, como Azarel, como Rafael. Não são esses anjos que vão pelejar e expulsar demônio. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus. Quando você vê essas coisas acontecer, isso é antibíblico. São doutrinas antibíblicas trazidas para dentro do movimento pentecostal. Eu sou pentecostal, eu creio na evidência, na manifestar dos dons, eu creio no dom de cura, no dom de revelação, no dom da ciência, no dom do conhecimento, no dom de maravilha, mas não creio em algumas coisas que é colocada no meio do pentecostalismo. Não creio. Então isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Nós vamos ter talvez mais tarde, depois que acabar o livro do Apocalipse, nós vamos falar um pouquinho mais profundo sobre essa questão dos anjos. Você saber qual é a função real dos anjos e quais são as categorias bíblicas que existem de seres espirituais, que nós chamamos de anjos, mas eles têm nomes próprios pela própria Bíblia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei e eu quero que você convide um amigo para estar aqui na próxima semana para estudarmos juntos. Convide. Eu fico feliz de você estar aqui. Eu vou estar colocando esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Você pode assistir lá no canal do YouTube se você quiser. Você pode se inscrever no meu canal, você pode dar o seu like, você pode compartilhar, me ajudar a ter mais seguidores lá no canal para que eu possa fazer as vídeos, aulas para você lá no canal do YouTube. E é bom, essas aulas são totalmente gratuitas. Nós não cobramos sequer um centavo para estarmos falando do amor de Deus nas redes sociais. Você não vai me ver aqui pedindo dinheiro, pedindo oferta. Não é porque eu não precise. Eu preciso de ajuda. Nós temos um trabalho pequeno, uma igreja pequena. Nossa condição é bem... Eu queria ter uma câmera melhor do que a câmera do celular. Mas eu não tenho... Eu creio que Deus vai me dar recursos próprios para me poder conseguir adquirir essas câmeras melhores, para poder fazer um vídeo mais legível para você e de forma gratuita, totalmente gratuita. Então, as aulas são gratuitas. Agora, se você quiser receber
as apostilas que estão sendo elaboradas. Estamos fazendo uma apostila. Essa apostila eu vou dividir ela por volume, uma apostila do Apocalipse sem mistério. Eu estou lá elaborando a apostila ainda. Essa apostila ela vai ter cerca de 4 a 5 volumes a apostila, porque eu não vou colocar ela num volume só, porque vai dar uma quantidade muito grande de folhas. Então eu vou fazer ela por etapa. Aí se você quiser ajudar comprando a apostila, você vai poder comprar diretamente comigo. Eu não estou fazendo comércio, mas como eu vou gastar com impressão e com encadernamento, porque vai ser uma apostila encadernada, bonitinha, toda encadernada, você vai poder adquirir por um valor que nós só vamos poder dar para você depois que o material estiver pronto. Então Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para encerrar nessa noite. Senhor Deus, quero agradecer a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa videoaula. Senhor, toma nas suas mãos aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, Pai, porque alguns não assistem ao vivo, até por questão do cansaço, mas sempre passam lá para assistir um pedacinho dessa live, um pedacinho desse vídeo, que nesse pedacinho que eles assistirem, eles possam ser edificados para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Dá a cada um uma noite tranquila de sono, uma bênção, Senhor, para o dia de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Se não for a Tua volta, estaremos de pé no dia de amanhã. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, domingo que vem. Domingo que vem eu quero que você esteja conosco. Nós vamos estar continuando estudando aqui o capítulo 19 do Apocalipse. Lembre, nós estamos aqui também no culto, aqui na rua Valmir, número 32, no Morro dos Mineiros. Uma pequena, é pequena literalmente, uma pequena congregação. São apenas ali capacidade para 20 pessoas. É pequeno o local. Mas se você quiser vir fazer parte, cultuar conosco, você é o nosso convidado. Nós estamos ali quinta-feira, 9h30 da manhã, uma manhã de consagração. Às quinta-feiras, 7h30 da noite, uma noite de libertação. E domingo pela manhã, uma manhã com o Espírito Santo. Em breve, o evangelista William vai estar começando uma campanha no domingo pela manhã. Venha buscar a Deus conosco. Vai ser um prazer te receber. Deus abençoe a sua vida.